Vamos lá? Pessoal, ó, dando continuidade à nossa ideia da concordância, hoje nós vamos tocar na tangente da concordância nominal e eu agreguei ao conteúdo de hoje alguns problemas do dia a dia. Não coloquei tudo, porque nós vamos ver tudo nas questões. Dentro da relação da ortografia, problemas do dia a dia, eles se referem à ortografia. Deixa ali com o galego, no final eu entrego. Depois eu entrego. Tá certo? Depois eu entrego, pessoal. Quando nós falamos em ortografia, não pensem que em uma situação de concurso vai ser aquela história do J, G, X, CH. Não é mais isso. A ortografia cai dentro do processo da concordância e cai dentro das dúvidas comuns ao dia a dia, tá certo? Começando com a primeira dica básica de concordância nominal. Quer pensar na concordância nominal? Você vai pensar no seguinte: lembrem do advérbio. Advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, eu posso dizer que o advérbio ele não tem feminino nem plural. Essa é a dica de ouro para a concordância. Advérbio não tem feminino, nem tem plural. É isso aí. Gravador de áudio, é? O negócio é de rico. Aí dentro. Então, ó, lembra disso. Primeiro ponto, primeiro pensamento para a concordância nominal é: advérbio não tem feminino, nem tem plural. Vamos para uma primeira situação. Meio e meia. Pense como tem gente que erra. Principalmente na linguagem oral. Poxa, meio pode ser no sentido de um pouco ou pode ser no sentido de metade. Concordam? Meio no sentido de um pouco indica intensidade. Se ele indica intensidade, ele é o quê? Advérbio. Se é advérbio, ele é invariável. Portanto, nada de dizer: professor, eu vou-se embora. Por quê, menina, você vai embora? Ah, porque eu estou meia cansada. Se você está meia cansada, ou você está cansada da cintura para baixo, ou da cintura para cima. Porque meia, ou é a meinha que nós calçamos, ou meia de metade. Tá certo? Então, cuidado, porque algo que parece muito fácil, em algumas situações, acaba quebrando com o candidato. Por exemplo, eu devo dizer meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Muito bem, porque não é meio-dia e um pouco, é meio-dia e meia hora, tá certo? Muita gente erra, chega o cara, vai sair, dá uma passeada com a galega, preste atenção, galega. Ô, moral, já não presta para você. Né? Me dá uma cerveja, velho. Quando vai tomar, essa cerveja está meia quente. Aí o garçom diz o quê? Então beba a outra metade, que está gelada. Se ela está meia quente, metade está quente, metade está gelada. Então cuidado. Lembrem, meio no sentido de um pouco é invariável. Meia ou metade ou a meinha que nós usamos, tá certo? Então, eu devo dizer, ontem à noite eu chupei meio ou meia laranja. Meia laranja. A meia laranja estava meio ou meia azeda? Meio azeda, um pouco azeda. Tá certo? Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Ela está meio ou meia triste? Meio triste. E ela comeu meia jaca. De noite, para dormir. Tá? Com água. Daqui eu ainda faço o seguinte. Vou dar um pulo aqui. Preste atenção, galego. Vou dar um pulo aqui para utilizar a mesma regra e quebrar com algo que muitos têm dificuldade. É isso aqui, ó. Anexo e em anexo.
Tem gente que quebra a cabeça com anexo e em anexo. E sempre cai. Anexo e em anexo. Então, quando nós falamos em anexo e em anexo, pensem na regra matriz. Vejam que uma regra, ela engloba várias situações da concordância nominal. Anexo é adjetivo, é qualidade, equivale a anexado. Então, anexo concorda com o termo ao qual está se referindo. Mas em anexo não é adjetivo. Em anexo é modo. É modo. Se é modo, é advérbio. Se é advérbio, é invariável. Como assim, professor? Por exemplo, o documento foi anexo. A carta foi anexa. Os documentos foram anexos. As cartas foram anexas. Porque equivale a anexado. O documento foi anexado. A carta foi anexada. Os documentos foram anexados. As cartas foram anexadas. Mas em anexo sempre vai ser invariável. O documento foi em anexo. A carta foi em anexo. Os documentos foram em anexo. As cartas foram em anexo. Segue em anexo. Porque é invariável. É o modo como segue. Tá certo? Então, ó, vou colocar logo aqui, para aproveitarmos o biguzinho da regra. Os documentos foram anexos. E os documentos foram em anexo. Professor, e existe alguma diferença semântica? Existe alguma diferença de sentido? Não. A única diferença vai ser na hora, efetivamente, da concordância. Tá certo? Então, nunca usem em anexa, em anexos. Tá certo? Em anexo é invariável. Daqui, vê que hoje eu estou selecionando, eu já subo. É proibido, é permitido, é necessário e ainda tem o é bom. Esse aqui quebra. Porque você chega em um determinado lugar e vê assim, é proibido entrada de animais. Em outro lugar você vê, é proibida entrada de animais. Em outro lugar você vê, é proibido a entrada de animais. E em outro lugar você vê, é proibida a entrada de animais. Quando você vai escrever, dá a bilola doida na sua cabeça. É proibido, não entre cachorro. Pronto. Resolve a situação. Quem vai determinar aqui a concordância é justamente o artigo. O artigo, John Lennon, desse tamanho, mas tem uma força de mudar a concordância de uma oração inteira. O artigo, ele é foda, é massa. Quer ver? É proibido, é permitido, é necessário e é bom. Só vão para o feminino, só podem ir para o feminino se vierem acompanhados de artigo. Como assim, professor? É proibido ou é proibida permanência sem camisa? É proibido permanência sem camisa. É proibido ou é proibida a permanência sem camisa? Proibida. É necessário ou é necessária paciência? É necessário. É necessário ou é necessária a paciência? Necessária. Não é permitido ou não é permitida permanência sem camisa na sala? Não é permitido. Não é permitido ou não é permitida a permanência sem camisa na sala? Permitida. Para quem gosta, não é apologia. Cerveja é bom ou cerveja é boa? Que é ótimo, pô. É ótimo. Cerveja é bom. A cerveja é boa. Viram a força que o artigo tem? Quer ver? Tem uma situação engraçada que nós chamamos de silepse.
o que é silepse? Aí chega o Filipão e diz, eu sei, tio. Silepse é uma chicotada em alguém. Ah, a silepse! Não! Silepse é o que nós chamamos de concordância ideológica. É quando eu deixo de concordar com a palavra para concordar com a ideia. Vejam como é uma casca de banana. Estados Unidos é ou Estados Unidos são uma potência? Estados Unidos é uma potência, porque eu concordo com a ideia de que é o país. Mas olha, John, a força. Os Estados Unidos é ou os Estados Unidos são uma potência? Quem forçou? Aí é o plural. O artigo. Alpes fica ou ficam na Suíça? Fica. Os Alpes fica ou os Alpes ficam na Suíça? Ficam na Suíça. Minas Gerais possui ou possuem belas igrejas? Possui, muito bom. As Minas Gerais possuem ou possuem belas igrejas? Possuem. Já notaram que o apresentador Silvio Santos, naquela época do auge da telecena, todo mundo tinha telecena, eita, era bacana. Hoje é Popaganha, né? Alagoas da Sorte. Popaganha é antigo, né? Silvio Santos, ele tinha o hábito de se referir ao nosso estado como as Alagoas. Não sei se alguém lembra. As Alagoas, que também está certo, isso é facultativo. Alagoas ou as Alagoas. Eu devo dizer, Alagoas acaba ou acabam de receber um ganhador da telecena? Acaba, muito bom. As Alagoas acaba ou acabam de receber um ganhador da telecena? Acabam. O artigo é quem força toda a concordância. Quando eu digo, todo homem é safado, qualquer homem é safado. Mas se eu disser, todo o homem é safado, um só é safado, mas é safado. Isso, o artigo ele limita. Quando eu digo toda mulher merece carinho. Qualquer mulher merece carinho. Mas se eu disser toda a mulher merece carinho. Por completo. Coisa linda. Esqueceu, está guardado. Todo mal que você me deseja, bate na minha fofura e volta em forma de aprovação para você. Eu profetizo você na polícia. Eu profetizo, você lascado lá. Então, muito cuidado, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês lembrarem, É proibido entrada de animais. É proibida a entrada de animais. Beleza? Lembrando que é proibido, é permitido, é necessário e é bom, só vão para o feminino se vierem acompanhados do artigo. Beleza? Vou voltar. Silepse, olha aí, perguntaram. Repete o que é silepse, qual é o conceito técnico de silepse. Silepse é uma figura de linguagem que consiste na concordância ideológica. Quando você deixa de concordar com a palavra para concordar com a ideia. Deixa eu usar um outro exemplo rapidamente aqui de silepse. Vou pegar aqui essa aguinha. Deixa eu usar um outro exemplo de silepse. Nós temos as silepses de gênero, de pessoa e de número. Eu estou na frente de um rei e de uma rainha. Qual é o pronome de tratamento utilizado para reis e rainhas? Vossa Majestade ou Vossa Alteza. Ainda bem que o áudio não chega, né? Aqui, né? Vossa Alteza. Vossa Alteza. A concordância, naturalmente, com pronomes de tratamento, ocorre no feminino. Mas se eu estou na frente de um rei e de uma rainha e disser Vossa Alteza está cansada, pressupõe-se que eu esteja me referindo a quem?
A rainha. Se eu quiser deixar claro ao leitor que eu não estou me referindo à rainha, que eu estou me referindo ao rei. Vossa Alteza está cansado? Vê, eu deixei de concordar com a palavra para concordar com a ideia. Isso é uma silepse de gênero, de gênero. Uma silepse de número. Estados Unidos é uma potência. Vê, eu troquei o singular pelo plural. E uma silepse de pessoa. Os brasileiros estamos passando por um momento crítico. E está certo, professor? É uma figura de linguagem. Estou utilizando uma figura de linguagem. Por que os brasileiros estamos? Porque eu concordo com a ideia de que eu também faço parte do grupo. Tá certo? Isso é a silepse. É a concordância ideológica. Beleza? Tá certo? É uma figura. Não precisa franzir as têmporas, não. Nós vamos ter uma aula específica. Eu vou gravar uma aula para vocês. É uma aula que foge um pouco do curso básico, mas uma aula só de figuras de linguagem. Por quê? Quando nós falamos em concurso, mesmo que não caia, que não tenha no edital figuras de linguagem, estudem figuras de linguagem, porque serve como arcabouço, serve como apoio. Beleza? Vou voltar para cá, para esse ladinho. Onde e aonde? Eita. Onde e aonde? Daqui a pouco eu falo na onde. Normalmente o pessoal aprende assim. Onde parado? Boa noite, jovens. Onde parado? Aonde movimento? Não está errado, mas pode confundir a sua mente. A história do onde parado e do aonde movimento. Vamos partir desse pressuposto. Eu devo perguntar, onde ou aonde você mora? Onde? Onde? Onde ou aonde você vai? Aonde? Se fosse só isso, seria muito bacana. Mas quebra, em alguns momentos quebra. Deixa eu guardar aqui essa água. O caviar do almoço. Você vai pensar da seguinte forma. Onde você vai usar para quando você estiver se referindo a lugar. E o aonde você vai usar para quando estiver se referindo a ação. Ação. Por que isso, pessoal? Por quê? Se eu disser onde ou aonde você pretende chegar com essa atitude? Onde? É uma ação que eu vou praticar. Eu não devo confundir a ideia, justamente por isso. Ó, se eu pergunto aqui a vocês, onde ou aonde está o piloto? Onde? Onde ou aonde está o piloto? Onde? Onde ou aonde está o piloto? Onde? Ô, professor, mas ele não está se mexendo aqui. Mas ele está no quadro. Ele saiu do quadro. Não, agora se eu tiro o piloto do quadro e entrego a Morena. Onde ou aonde? Aonde? Porque ele saiu de um lugar e foi a outro. Ele saiu de um lugar e foi a outro. Eu ainda posso usar aqui um exemplo visual. Aqui. Está na mão a cola aqui, pronto, na mão. Negócio de jogo. E aqui está o Alvin no ponto. O Alvin deve perguntar onde ou aonde esse ônibus vai? Muito bem. Onde ou aonde é o terminal? Onde? Muito bem, muito bem. Pegou, subiu no ônibus. O ônibus deu um freio, o cheira-cola voou longe. Ó. Isso. Onde ou aonde ele foi? Aonde? Caiu, ó. Puf. Caiu, ó. Solta não, solta não. Solta uma porra que solta.
Tá ali. O ônibus passou por cima do cheiracola. Por onde ou por aonde ele passou? Por onde? Que lugar? A perna do cheiracola enganchou na roda. Plaf, 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 plaf. Onde ou aonde ela foi bater? Aonde? Chegou no terminal, o faxineiro tirou a perna do cheiracola e colocou no lixeiro. Onde ou aonde terminou o dia a perna do cheiracola? Aonde? Onde? Em que lugar? Onde? Beleza? Cuidado com o seguinte. Existe... Diz. Mas ela não estava movimentando? Não, ela estava presa, você tirou, tirou a perna da roda e colocou no lixo. O problema é a pergunta que é feita. Onde ou aonde ela terminou o dia? Entendeu? Terminou parada lá. Agora, se eu disser, onde o cara tirou a perna dele, onde ou aonde ele vai colocá-la? Aí seria aonde, tá certo? Beleza? Existe o donde. O donde é a contração do de mais onde. De onde saiu essa criatura? Que é de onde saiu essa criatura. Venho de onde o vento faz a curva. Venho de onde o vento faz a curva. O que não existe, e o pessoal fala, é o na onde. Olha, tu mora na onde? Tu estava nem onde, hein? Na onde, nem onde, não existe. Não use na onde. Você usar um na onde na sua vida, a sua caneta estoura em cima do gabarito no dia da prova. Aí me disse, mulher, tu estava na onde esse tempo todo de que chegou atrasada, hein? Tu estava nem onde? Não, cuidado, pelo amor de Deus, tá? Então, lembra disso. Mal com L, mal com U. Isso aqui não tem nem o que quebrar a cabeça muito, né? Mal com L é o contrário de sim, muito bem. E mal com U, contrário de bom. O que acontece? Às vezes, na prova, os fatores intervenientes atrapalham. Você sabe que é a regra, mas na prova dá aquele... E agora? Eu sei que um é o contrário de bem e o outro é o contrário de bom. E agora? Isso. Lobo mau. Lobo mau. Tu já viu, Moreno, lobo mau? Historinha do Chapeuzinho Vermelho? Alguém? Chapeuzinho Vermelho, lobo mau. Não tinha do lobo mau? Todos aqui já ouviram a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Que, inclusive, olha a dica, quando o Chapeuzinho... Fica aí. Quando o Chapeuzinho encontra lobo mau, disfarçado de vovozinha, ela diz, que olhos grandes, para te ver melhor. Né? Que narigão, para te cheirar melhor. Que orelha grandona, para te ouvir melhor. Que bocão grandãozão, para te comer. Não é? Esse que, ele é um advérbio de intensidade. Ele é um advérbio de intensidade, é uma palavra que indica intensidade. Professor, que calor, esse que está indicando intensidade. Que calor. Ou então, que, olha ali, meu amigo, no caso, que belo bigode. Então, lembrem disso, tá certo? Professor, mas para que eu não troque, eu vou lembrar de quê? Como falaram aí, ó. Vou lembrar do ditado. Olha o ditado. Há males que vem, esse vem com acento, porque concorda com males, plural, para o bem. Vejam, mal com L, contrário de bem. Mal com L, contrário de bem. Beleza? Chegamos aqui agora. Agora o negócio é bacana. O uso do porquê. Vá-se embora, vá-se embora. O uso do porquê. O uso do porquê ele é interessante. Eu vou tocar agora no coração de algumas pessoas. Professor, eu sempre estudo o porquê e sempre esqueço. Não? Eu não sei, professor, isso é só para atrapalhar a gente. Era para tudo ser uma coisa só. Não é. Sabe por que nós sempre estudamos o porquê e esquecemos? Por quê?
Porque aprendemos de forma ineficaz. Decoramos na época da escolinha da tia Cicinha e não valeu a pena. Nós aprendemos assim: porque junto e sem acento, conjunção coordenada explicativa. Porque separado e sem acento, pronome interrogativo. Porque junto com acento, palavra que sofreu derivação imprópria virou uma substantivação. E por que esqueçam? Esqueçam. Vamos entender. Eu tenho 4 tipos, nas LAN, eu tenho 4 tipos básicos de porquê. O separado, sem acento, e o junto sem acento. Tem o junto com acento e o separado com acento. Eu tenho 4, então vou dividir em 2 subgrupos. Eu tenho os porquês sem acento e tenho os porquês com acento. Observem como é fácil, como você não precisa, observe como você não precisa decorar. Deixa eu ver aqui. Minha amiga rica, uma pergunta e uma resposta fácil. Por que você usa óculos? Responde. Para correção. Porque precisa. Não é verdade? Vou transferir o discurso dela para mim. Ouçam, não decorem. Ouçam. Por que você usa óculos? Porque preciso. 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 Dá para notar que tem um porquê que sai mais esticado e tem um porquê que sai mais rapidinho? Qual é o porquê que sai mais demorado? É o de pergunta ou de resposta? É o de pergunta, não é? O de resposta, o por, ele sai quase mudo, o P sai quase mudo. Muita gente nem diz porquê, fala só assim, ó. Porque. É ou não é? Rapaz, por que você fez isso? Ah, eu fiz porque quis. Eu fiz porque eu quis. Não é? Então, pensem comigo para não decorar. Porquê de pergunta ele é esticado. Porquê de resposta ele sai rápido. Então eu vou dizer, o porquê separado aqui, ele serve para perguntar ou para responder? Então eu já coloco aqui, porquê separado e sem acento, ele serve para perguntar. Já o porquê junto e sem acento, ele serve para responder ou explicar. Cheguei no segundo grupo, os porquês com acento. Vejam que nós subdividimos em 2 grupos. Existem os porquês sem acento e os porquês com acento. Porquê sem acento? Separado pergunta, junto responde ou explica. Com acento, esse porquê aqui, com acento, ele só vai existir se for acompanhado do artigo o ou do artigo 1. É o porquê de gente teimosa. Qual o porquê disso? Me dê um porquê. Porque junto e com acento, ele só aparece acompanhado do artigo. Se eu acompanhar com o artigo. Se eu não acompanhar com o artigo, já era. Então, esse porquê aqui, eu também posso substituí-lo pela palavra motivo. Qual o porquê? Qual o motivo? Tá? E o porquê separado com acento é o mais fácil. Ele só existe no final de frase. Final de frase. Você me abandonou. Por quê? Final de frase. Vejam que eu vou colocar aqui um diálogo. Ó. O cara, com os olhos marejados em lágrimas, também, final de frase. Tá? Com os olhos marejados em lágrimas, olha para a menina e pergunta, por que você me traiu? A menina, fria como uma pedra de gelo, responde, porque eu não te amava. Não basta ser corno, tem que participar, o cara pergunta, mas qual o porquê disso?
A mulher quando fica com raiva do cara, não adianta não, velho. Já era. Existe um projeto, eu estou com um projeto aí. E. Não, o livro já foi, o livro já foi. Aí é a saga da Pepeca Ninja e o retorno da Pepeca Ninja. Essa é a trilogia. E vou fazer um para as meninas, que é a vingança das Pepecas Ninja. Mas é um projeto que eu tenho até o final do ano, se tudo der certo, vai sair. E todos estarão presentes, que vai ser uma aula diferente. Na verdade, não vai ser aula, né? Vai ser um show, que já estou escrevendo, no teatro. Vai ser Deus queira, que seja no Gustavo Leite. Vai ser um momento aí onde você vai mesclar uma situação de stand-up com aprendizado. Que são os capítulos do livro que eu vou colocar. Quem já foi a algum show aí, já deve, do Carioca, do Whindersson, dessa galera, sabe mais ou menos como funciona. E nós já fazemos isso de forma indireta na sala, né? Aí está sendo tudo bem organizado para... Eu não vou falar nomes agora, porque na internet nada se cria, tudo se copia. E eu tenho uma pessoa que, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo, está fazendo também, ó. O que eu estou fazendo, está fazendo. Não. E, inclusive, eu comentei isso numa turma que eu tenho, uma turma chamada Turma Plus, que é uma turma de medicina. Às vezes você tem que colocar a galera no lugar. O cara foi aluno meu, ele é professor, não é professor de português, é professor, você lembra que eu falei? É professor de biologia, aí estava dando aula. O cara que começou a estudar para concurso ele aprendeu a responder questão. Existe uma diferença entre o profissional que sabe a fundamentação teórica e aquele profissional que sabe responder questão. Os dois são bons, cada um dentro de uma situação. E esse cara, ele até as músicas, até minhas batidas, ele estava fazendo, só que não fica, né? Essa é uma diferença, não fica a mesma coisa. E ele começou a colocar na logomarca dele, português fácil. Aí eu disse, ô bicho, ó, cheguei para ele, disse, não, mas o seu é português fácil. Você registrou, disse, o meu é registrado, desde 2004. E mesmo que não fosse. Não, mas não tem problema. Qual o problema de usar? Eu disse, é o seguinte, você pega um pacote de Kisuke da Angélica e coloca a marca Coca-Cola, para ver se é a mesma coisa. Ele é ignorante. Não, bicho, não é. Primeiro que aí, eu rasguei o verbo com o cara, ele mudou. Porque é chato, você tem uma história né, uma metodologia e a galera... A cópia, ela é boa, porque é um dos primeiros sinais de admiração, é quando alguém copia você. Né? Mas você copiar, pegar o trabalho do cara e dizer que a autoria é sua, é complicado, né? Então, a mulher quando se abusa do cara, pode ser a boba, ela diz, por que você não me esquece? Por quê? Vamos ver aqui? No primeiro momento, quando ele diz, por que você me traiu? Que por que é esse? Isso, separado e sem acento. Por que eu não te amava? Que por que é esse? Junto e sem acento. Mas qual o porquê disso? Que porquê é esse? Isso, olha o artigo. Então ele vai ser junto e com acento. Por que você não me esquece? Que porquê é esse aqui? Isso, separado sem acento. E esse último, qual vai ser? Separado e com acento. E ainda existe o último porquê, que parece ser o mais complicado, mas não é, que é o porquê que pelo qual não é separado, então vai ser o porquê separado. Este é o motivo por que estou aqui. Este é o motivo pelo qual estou aqui. Este é o motivo por que estou aqui. Este é o motivo pelo qual estou aqui. Pense
Pense nos ideais por que lutamos tanto. Pense nos ideais pelos quais lutamos tanto. Tá certo? Então, vejam, para fecharmos aqui, por quê? Separado e sem acento serve para perguntar ou equivale a pelo qual? Junto e sem acento, explica. Explica ou responde. Junto e com acento, só acompanhado do artigo O ou do artigo 1. O porquê, me dê um porquê. E o porquê separado e com acento, finalzinho de frase. Pelo qual, pela qual, qualquer variação de pelo qual. Tá certo? Beleza? Chegamos na última bateriazinha aqui de regras, que é o A e o HA. Isso, o pessoal diz logo, é chato. Professor, isso é chato. Isso é muito chatinho. Quando é que eu vou usar o A? Quando é que eu vou usar o A? E quando é que eu vou usar o HA? Eu não vou quebrar muito a cabeça de vocês, eu vou ser prático. O HA eu uso no sentido de existir ou indicando tempo transcorrido, tempo passado. Vou botar aqui, tempo passado, para vocês lembrarem. Pensem comigo de uma forma prática, de uma forma objetiva. Eu só preciso dominar o uso do HA. Por quê? Se não se enquadrar nas situações do HA, eu já sei que é A. Eu só vou colocar, por desencargo, que o A ele vai ser ou artigo, ou pronome, ou preposição. Só para... professor, você nem colocou. Coloco. Artigo, pronome, preposição. Mas o ideal, o interessante é que vocês lembrem disso aqui. A, sentido de existir, ou tempo passado. Beleza? Vamos ver. Se eu disser, na sala há pessoas estudiosas. A ou HA? HA. Muito bem. A menina está escrevendo. Há uma menina que está escrevendo. HA. Olha o nó agora, viu? A aula começou há 1 hora. HA. A aula terminará daqui a 1 hora. A. O acidente ocorreu há 20 minutos. HA. O acidente ocorreu a 20 metros. A. Felipe estuda há 1 ano. Ele passará daqui a 3 meses. Opa. A. Se é futuro, é A. É só lembrar, o HA só tempo passado. Se for distância, se for tempo futuro, é A. É A. Não tenho que quebrar a cabeça. Pensa nisso, tá certo? Muito difícil. Vamos ver o que nós conseguimos fazer, porque agora sim as regras vão aparecer no exercício. Vou entregar a vocês uma bateria de exercícios, tá certo? Beleza? Vamos lá? Deu tempo de responder, não deu? Se não deu, nós vamos responder agora, tá certo? Primeira questão, uma questão básica, não tenho que quebrar a cabeça, né? Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. Não acredito que existiam, haja ou hajam muitos interessados. Por que haja? Porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. E que legal, verbo impessoal não tem plural. Não acredito que haja. Deixa eu pegar aqui um pilotinho colorido. Está aqui no bumbum do tio. Haja aí dentro. Existe ou existem poucas possibilidades de preenchimento da vaga? Por que existem? Concorda com quem?
Isso, concorda com poucas possibilidades. Qual seria a resposta? Letra B. Barriga é o quê? De barriga, B de barriga. B de bope, batalhão, bochecha, bucho de lama. O negócio é o paiol. Próxima! Essa daqui tá bacana, ó. Qual das alternativas não apresenta incorreções gramaticais? Na letra A, compramos 250 gramas de condimentos e especiarias importados. Isso, pessoal, cuidado, ó. Alguns substantivos, eles são considerados substantivos de gênero aparente. O que são substantivos de gênero aparente? São aqueles substantivos que, quando mudam de gênero, não mudam de sexo. Eles mudam de sentido. Por exemplo, a rádio ou rádio. Vê que quando eu mudei de gênero, não mudou de sexo, mudou o sentido. A praça ou praça. A cobra ou cobra. A cabeça ou cabeça. A lama ou lama. Sabe o que é o lama? Líder religioso. Lembra de Dalai Lama? Entendeu? Beleza? Então, cuidado, pessoal. Cuidado. A grama é a vegetação. Mas muitas vezes você vai num lugar, fala certo, a pessoa corrige. A pessoa, me dê 200 gramas de queijo. 200 gramas, né? 200. 200. Não é? Então, cuidado. E quando eu falo, vocês pensam que é brincadeira. Mas é sério. Chega o pobre. Meu irmão, velho. Oxe, vou meter uma surpresa pra minha pivetona, ó, John. Fazer uma tauba de frios, velho. Pra ela. Oxe, aniversário, pô. Aniversário da gente. Aí chega no supermercado. Ô, moral, me dá aí 200 gramas de queijo, 200 gramas de presunto, 200 gramas de azeitona e um vinho bom. Aí pega um quinta do morgado. Aí chega em casa, vai forrar a mesa, cadê? Não tem. Aí pega o lençol branco da cama, forra na mesa, bota o vinho, bota uma vasilhinha com gelo, pegador de macarrão, aquelas tacinhas de buffet, que já, né? 2 tacinhas de buffet. Aí quando chega a gata na casa do cara, o cara, se algum rapaz aqui já fez isso, eu vou saber, viu? Para fazer o clima, o que é que faz? O cara apaga as luzes e acende a luz do banheiro e deixa a porta um pouquinho aberta, que é para ficar no meio clima. Aí toma, tá bom, cara, toma um vinhozinho, aquela coisa bacana, come uma azeitona. Pô, bicho, tu vai comprar uma azeitona, uma tábua de frios, compra pelo menos sem caroço. Porque tá com caroço, o bom é o caroço para ficar ruim. Mas a menina ficou lá, tomou o vinho, ficou cremosa, aquela coisa toda. O cara leva para o quarto. Cadê o lençol? Tá lá. Quando chega no quarto, a cama é aquela cama tubular. Sabe aquelas camas de ferro das antigas? Que vinham, aquelas camas. Que aquela cama entrega a pessoa. Você quando começa a namorar, ela começa, tá ruim, que ruim. Quando termina, tá a marca de V na parede. Vocês que são ricos, venda-me 200 gramas de presunto italiano de Parma, 200 gramas de queijo Roquefort, queijo Primadonna, gorgonzola, 200 gramas de salame italiano, tomate seco. E, por favor, um vinho, um Santelmo, Cabernet Sauvignon, Safra 2012. Chega na casa, meu irmão. Você tem que aprender, tá no livro, papai. Antes da gata chegar, compra rosas. Faz um caminho de pétalas de rosa. Que cemitério, pô, que cemitério. Aquele cálice, só o cálice já é erótico. Aquele cálice desse tamanho.
bacana. Quando você bota o vinho, você balança a taça, já balança aqui com você também. Terminou o vinho, vai para o quarto, colchão com molas ensacadas individualmente, ortopédicas, com pedras de massagem, ímãs, eletromagnéticos. Você nem faz força. Você, quando sente, você bate no colchão, o colchão. Poxa, então... 250 gramas. Na letra B, se for para mim fazer... Se for para mim... Pode, porque esse é a conjunção condicional. Se for para mim fazer... Mim não conjuga verbo. Não vou falar índio, não. Mim não é Tarzan. O pessoal fala, ô maninha, tem o quê para mim comer? É para mim ir na onde? Mim ir em qual? Mim não conjuga verbo. O certo seria o quê? Se for para eu. Fazer, eu me nego. Aqui 200. Hoje a reunião começará ao 12:30. É 12:30? 12:30. 12:30 e metade de 1 hora. Entre mim e você não existirão acordos. Tudo certo. Isso. Inclusive, olha a vírgula. Indicando que a ordem seria: não existirão acordos entre mim e você. Qual é o erro da letra E? Devem fazer 5 anos. Por quê? O verbo fazer, ele é um verbo impessoal e ele transmite a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. O ideal seria deve fazer. Portanto, a resposta é a letra D de delícia. Isso. Entre mim e você ou entre mim e ti. É a única situação. Porque se eu falar o tu aqui nessa situação, eu vou estar usando o reto como objeto. E não use o reto como objeto. Beleza? Resposta letra D. Vamos para a terceira. Questão bacana, ó. Assinale a única alternativa em que não há nenhum erro gramatical. Letra A. Estão havendo muitos conflitos. Já parei por aí. O verbo haver está no sentido de existir? Sim. Se ele está no sentido de existir, ele é impessoal. Ele transmite a sua impessoalidade. É só lembrar de quê? Da nossa música. Eu quero, ó, todo mundo, que o clima tá bacana. O clima, sala escurinha. Você lembra da danceteria Chamego do Povo, Baila 2000, Radiola Reggae. Scorpion, organização Pedão. Ó. Eita! Que legal! Verbo impessoal não tem plural, vocês? Eita! Que legal! Verbo impessoal. A segunda parte, quer deixar de ser ativo e quer virar passivo. O que é que você faz? Pega o que está na renda, bota atrás. Quer deixar de ser ativo? Quer virar passivo? O que é que você faz? Pega o que está na... Eita! Que legal! Verbo impessoal não tem plural. Verbo impessoal não tem plural. Transmite a impessoalidade, papai. Na letra B, falta apenas algumas horas para chegarmos ao nosso destino. Parece que está certo, não parece? Mas isso é o inimigo, Morena, querendo te levar. Quando tu estiver caindo, eu te volta, Morena. Tu vai passar no concurso. O que é que falta ou faltam? Algumas horas. Algumas horas falta? Faltam. Vê como ele tenta jogar terra de cemitério em teus olhos, mas ele não consegue. Tio Jota, já pensou, Alvin? Tu caindo. Socorro, tio. Eu venha pra cá. Olha esse bigodinho assim. Venha. Filho da peste. Pode estar feliz. Você pode estar feliz.
porque bonito não tá não. Ó, na letra C, mais uma. Naquela região não se fala mentiras. O que é que não se fala? Mentiras não se fala? Não se falam mentiras. Aqui faltam e aqui está. Então, cuidado. Dão-se aulas particulares de matemática e física em domicílio. Tá certo. O que é que são dadas? Aulas particulares de matemática e física. Agora, o que você mais vê é dá-se aulas. Eu não vou dizer o local, né? Horrível, horrível. Dá-se aulas. Não, dão-se aulas. Eu já vi em uma determinada situação. Dá-se aulas de reforços. Não vá. Não vá. Não vá. Não, você vai se prejudicar. Tá certo? Dão-se aulas, tá certo. É a mesma situação do vende-se casas ou vendem-se casas. O que é que são vendidas? Casas. Eu digo casas são vendidas ou casas é vendidas? Então, vendem-se casas. Aluga-se ou alugam-se apartamentos? Isso, porque apartamentos não é alugados, apartamentos são. Isso, o se aí nesse momento é uma partícula apassivadora, que faz com que o sujeito concorde, né? Na Austrália abunda cangurus e koalas. Qual é o erro? Abunda. Não é abunda, é abundam, do verbo abundar. Vou conjugar para você, Alvin, o verbo abundar. Eu abundo, tu abundas, ele abunda. Nós abundamos, vós abundais, eles abundam. O verbo abundar. Ter em abundância. Tu abundas. Do verbo abundar. Segunda pessoa você lembra sempre. Todo verbo conjugado na segunda pessoa tem o Szinho no final. Tá certo? Portanto, a resposta certa é a letra letra D. De dessa vez eu passo. Que delícia. Vamos para a próxima. Eita. Essa daqui, ela na verdade mostra a safadeza presente nos concursos. Ó, a concordância verbal está correta em: deve existir muitos programas esportivos. Pessoal, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, mas o verbo existir não é. Então, o que é que deve ou devem existir? Muitos programas esportivos, não é isso? Devem existir. Observem que a letra B, ela corrige a letra A. Mas a maldade não está aí. A resposta já é a letra B. O que eu quero mostrar a vocês aqui é como ele tenta confundir a sua mente. Na letra C, devem haver muitos programas. O verbo haver está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, ele é impessoal. Então, ele não deveria ter plural. Então, aqui, onde era para ficar no singular, ele jogou no plural. Aí, na letra D, pode existir. Aqui deveria estar no plural, para concordar. Podem existir. Na letra E, podem haver. É impessoal. Vocês conseguem entender o que é que ele está querendo fazer aí? Quebrar, porque onde era para estar no singular, ele joga para o plural. E onde era para estar no plural, ele joga para o singular. Ele joga para o singular. Então, muito cuidado para não errarem besteira. Essa é aquela típica questão que o aluno despreparado, ele erra. Porque acaba confundindo a mente. Você acaba dando um piripaque, pirulitando, né? Tem que falar assim, despirulitou. Isso, não errarem besteiras. Ou besteira, porque são os alunos. Besteira é o objeto direto. O verbo não tem a obrigação de concordar com o objeto. Tem que concordar... Muito bem. Certo? Beleza? Então, ó. A resposta é a letra
B de bola. Letra B de bom demais. É bom demais, Júnior. Considere a concordância nas frases seguintes, a seguir. Qual de nós viajaremos à Itália? Por quê? Isso, olha ali a nossa conversa. Qual que eu fiz semana passada? Qual de nós viajará? Muito bem. Qual de nós viajará à Itália? Isso. Aí vamos só comentar aqui, como perguntou, a crase do à Itália. Como é que eu sei se aqui eu devo ter ou não crase? Cenas do domingo, viu? Domingo nós vamos ver isso. Ó, se eu vou à Itália, eu volto de Itália ou volto da Itália? Se eu vou a e volto da, crase haverá. Se vou a e volto de, crase para quê? Português com JP. É só lembrar. Um petisco da aula do domingo. Que é um petisco. Da aula do domingo. Petisco da aula do... Vou negociar com o galego, ver se eu vou gravar. É só lembrar do Jingle Bell. Como assim, professor, o Jingle Bell, que era? Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Não é bonitinho? Agora não façam como alguns alunos, quando chegam em casa, se vou dar, volto já, crase haverá. Não, cuidado, tá certo? Se eu disser aqui, fui a Messias, com crase ou sem crase? Sem crase. Fui a Bela Messias, com crase. Fui à Boca da Mata. Venho da Boca da Mata ou de Boca da Mata? Venho de Boca da Mata. Fui a obscura Boca da Mata. Volto da obscura Boca da Mata. Beleza? Vejam como uma ladeira muda toda a regência da frase. Tem alguém aqui que mora no Baby? Bebedouro. Bebedouro, ele é subdividido, Baby Down e Baby Hind, que é bebedouro e Xande bebedouro, né? Fui a Bebedouro. Eu volto da Bebedouro ou volto de Bebedouro? Volto de Bebedouro. Se volto de, crase para quê? Fui a... Subi a ladeira. Xande Bebedouro. Conjunto Bruno Ferrari, ali ó, perto do Mirante da Fumaça. Bado Novinho, ali no CODE. O bicho pega ali é área vermelha. Ali é precisando bater meta, o cara vai lá. Né? Fui a Xande Bebedouro. Volto de Xande Bebedouro ou da Xande Bebedouro? Se volto da, crase haverá. Beleza? É só pensar nisso, tá certo? Vou à aula de crase no domingo. Com crase ou sem crase? Volto de aula de crase ou volto da aula de crase? Se volto da, é só lembrar. Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Beleza? E aqui, só lembrando que é qual. Então, se é qual de nós viajará. O falso e o verdadeiro. A verdade e a mentira. Tudo passa. Certo. Por quê, professor? Porque, na verdade, eu vou concordar com tudo. Tudo é o que eu chamo de aposto resumitivo. É aquela palavra que vai resumir. Como assim, professor? Vê, se eu disser pizzas, massas, frituras, doces, tudo engordam ou tudo engorda? Tudo engorda. Tudo engorda. Mas se eu... Renato ou Fernanda preencherá. Por quê, professor? O ou, que é conjunção alternativa, ele tanto pode passar a ideia de soma, como ele pode passar a ideia de exclusão. Nesse momento, nessa situação, ele passa a ideia de quê? De exclusão.
Se ele passa a ideia de exclusão, o verbo deve ficar no singular. E se ele passar a ideia de soma, o verbo deve ficar no plural. Por exemplo, calor ou frio excessivo faz ou fazem mal? Fazem, porque são os dois. Cerveja ou chope deixa ou deixam bêbado? Deixam, porque são os dois. Sábado ou domingo será ou serão o dia da festa? Porque aí a ideia será, já é uma ideia de exclusão. Beleza? Então, o erro está aqui. Qual seria a resposta? Letra B de bom demais, bom demais. A letra das composições musicais contemporâneas refletem com nitidez os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Pessoal, é isso que ele faz para tentar lhe destruir. Ele joga, como nós comentamos nos outros encontros, ele joga um núcleo no singular e arrodeia o verbo de elementos no plural. Vejam, a letra das... Quem reflete ou refletem? Letra. Aqui está no singular, letra está no singular. Mas o filho da peste das composições musicais contemporâneas, os problemas sociais, porque a tendência daquele aluno fraco, tendência daquele aluno que está em casa a esta hora assistindo, nem sei o que é que passa a hora, novela, Netflix, assistindo, né? Blue, aquela rede social Blue, né? Os caras entregaram, viu? www.sexocomcabras.com, viu? Assinatura premium, ó. A pessoa que está em casa a esta hora, ela não vai se ligar, ela vai se atrapalhar. Por que, professor, ela vai se atrapalhar? Porque essa é a tendência, esse é o objetivo. Se é a letra, qual é o erro aqui? Olha, o período acima apresenta uma incorreção gramatical, pois há uma falta de concordância verbal entre os termos letra e refletem. Resposta, letra? Letra E, de esquema escondido na esquina da escola, no estacionamento, no escurinho. Remeto, anexo ou anexa a esta carta, o retrato do neto. Pessoal, o que é que vai anexo ou anexa? É o retrato, não é o retrato? Então eu remeto anexo ou anexa? Anexo a esta carta, olha, remeto anexo a esta carta, o retrato do neto que? A ou HA? Porque é tempo passado. Há muito, vê. Há muito, vocês não veem ou veem? Veem. Lembrem, e aqui a questão ela já facilita, que veem, de ver, não tem mais acento. Lembrem, vogal dobrada, vogal repetida, perdeu o acento. Vogal dobrada, vogal repetida, perdeu o acento. Não. Qual é a diferença? Ó, eu tenho vem, do verbo vir, vem, do verbo vir, ó. O plural de vem é vem. E tenho vê. Né? Vê, esse aqui. Qual o plural de vê? Vêem. Sem acento. O mesmo aqui acontece para o tem. Ele tem estudado, eles têm, com acento, estudado. É o vir e o verbo vir. Vir é o subjuntivo de ver. Se você me vir na festa, o pessoal fala, se você me vê, está errado. Se você me vê, se você me vir na festa, fale comigo. Tá certo? Tá? Beleza? Então, qual seria a resposta? Letra B de bom demais. Letra B. Hoje, sexta-feira.
Letra B, de bateria de exercícios. Letra B. Olha. Letra B de Cheeseburger, cadê ele? É aqui. Letra B, e seu amigo aí, ó. Letra B de Cheeseburger. Está adequadamente flexionada a forma destacada em que frase? Aqui já fica muito fácil, ó. Ele não deixou satisfeito nem a crítica, nem o público, tá certo? Tá? Satisfeito, nem a crítica, nem o público. São os dois, então não deixou satisfeitos. Veio? Olhe. Tem AA no material. Isso é a questão do cognitivo, pai. Você, né? Na letra B, que está aqui também, ó. Todos achamos difíceis nas provas de física e matemática a resolução das questões finais. O que era difícil ou difíceis? Se é a resolução não eram difíceis. Era difícil. O sofá e a banqueta ganharam outro aspecto. Depois de consertado, sofá e banqueta, se foram os dois foram consertados. A culpa deles aparecia como que inscritas em suas feições. O que é que estavam escritas? Então a culpa não estavam escritas, a culpa estava inscrita. Não? Inscrita. Olha a letra D. Ele considerou inúteis, na atual circunstância, as medidas sugeridas. O que eram inúteis? As medidas sugeridas. Então a resposta, letra D que está na letra E, a resposta é essa. Tá certo? Vamos para mais uma. Todas as alternativas estão corretas quanto à concordância nominal, exceto em letra A. Foi a pergunta que meu coleguinha aqui fez, ó. Todos os executivos da empresa optaram por champanhe francesa. Ó, professor, e existe champanhe? Existe. Ah, pois eu só tomo champanhe, diz o Alvin. Mentira, toma cidra cerezé, fica dizendo que é champanhe. Na verdade, champanhe é a palavra francesa. Quando eu falo champanhe, já é a palavra aportuguesada. É como shampoo com S-H-P-O-O e o shampoo com X. É como bouquet, que é o bouquet, né? Não. Tem o bouquet, que já seria a palavra aportuguesada, e o bouquet, que é a palavra na sua origem. Algumas palavras, elas têm a dupla grafia. Tem a sua grafia do idioma de origem e tem a grafia aportuguesada. As duas é como currículo e currículum. Um é em latim e outra já está aportuguesada. Nesse momento, champanhe está certo. Tá certo. Mas chega, chuva de prata, mais por menos. É triste, você tá por fora. Cidra cerezé com aquela taça e o pobre só se lasca. Porque não queira bem a pobre nem que seja seu parente. Porque pobre tem costume de fazer vergonha a gente. Final de ano, pode olhar. Não larga não aquela taça por nada não. A noite todinha com aquela taça para cima e para baixo. Tem quem faça. Tem que ser importante, com a taça só se lasca. Porque quer dar uma de gente chique, aí vai... Já está com a champanhe aqui. Vai estourar. Aí 5, 4, 3, 2, 1, aí... Eu sei, peraí. Porque ela está com tato defeito. Puf, já leva a corda com a maromba. Ou então, pum, pega na brasilite. Dia 1º está tirando a pingueira. Pobre só se lasca. Ou então pega na lâmpada.
Pobre tem disso. Aí passa a noite toda, perde a confraternização da virada do ano só para dizer que está abrindo champanhe. Puf, e come. No final de ano o pobre come. Menino come e bebe, né? Tem uns caras que fazem questão. Já foram 3 caixas virando o dia de cachaça. Aí vai para a praia. Eita, aquele povo voltando cheio de... Os meninos com os ovos cheios de areia, para misericórdia. Aquele óleo bronzeador, blondô de urucum, aquele de beterraba, dia 1º, ei, que alegria, hein? Dia 1º aqui, boa parte vai estar o quê? Saindo do plantão, virada de ano, saindo do plantão. Nada de praia, casa de praia, piscininha, relaxada, piscininha, hidromassagem, Alvin? Traga uma Estela, diferente, né? Diferença. Bota que o pobre gosta disso. Bota um cano na porta de casa, uma mangueira para fazer uma bica e bebe, aí mistura cachaça com dreia, com... É a dieta do final de ano. De noite, Natal, é peru. No dia 25, esquenta. Dia 26, desfia, faz omelete. Dia 27, já está azedando, faz um salpicão. Dia 28 tem mais nada, pega a carcaça e faz uma canja. Né? Meu Deus do céu. Perde não. Homens e mulheres sindicalizados reivindicaram segurança no trabalho. Tá certo. Lembrem do seguinte, gêneros diferentes, o gênero predominante é o masculino. Gênero predominante é o masculino. Letra C, é proibido entrada de pessoas. Tá certo. Só seria proibida se fosse a entrada. O garimpeiro comemorou a descoberta de 500 gramas de ouro. Achou um pasto dourado. 500. Então, a resposta é a letra D de delícia. Olha aqui, ó. Durante o debate, a plenária permaneceu meio silenciosa. Tá certo, um pouco silenciosa, tá certo? Boazinha a bateria. Bacana assim, né, quando tem uma bateria. Pessoal, por hoje, muitíssimo obrigado pela agradável companhia.